E olha, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou novas orientações para o diagnóstico da hipertensão arterial, doença crônica que atinge 3 em cada 10 adultos. 3 em cada 10 adultos, hein? Para ser considerada hipertensa, a pessoa tem que ter a frequência 140/90 ou mais. Ou também aquele 14/9, como muita gente costuma falar por aí, né? E a emoção de ir ao médico pode causar alterações nas medidas. É o chamado efeito do avental branco. Já ouviu falar? Vale lembrar que a partir dos 40 anos, a principal causa de morte é a doença cardiovascular, principalmente infarto do miocárdio e derrame ou AVC. A hipertensão é o principal fator de risco, por isso o controle adequado é fundamental, né? Tá bem explicado. Mas para a gente ter mais orientações, a gente faz conexão com o Roberto Miranda, que é médico da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu costumo dizer que com saúde não se brinca, saúde é em primeiro lugar. E em relação à hipertensão, a gente pode dizer que é uma doença silenciosa, por isso tão perigosa, hein? Pura verdade, Kelly. Boa tarde a você, a todos. A doença cardiovascular é a doença que mais mata a população adulta e idosa. Isso vale para qualquer mundo. É uma doença absoluta democrática. Credo, cor, não importa. A maior causa de morte é essa para homens e mulheres. E a hipertensão arterial é a principal risco para esses eventos que você acabou de comentar, de infarto e de derrame AVC. Então, a hipertensão é silenciosa, não costuma dar um sintoma, ou até muitas vezes as pessoas que dizem, sabem que quando a pressão está alta, normalmente o sintoma não é relacionado à pressão, muito mais relacionado ao quadro tensional, por exemplo. Então, ela acha que sabe, mas não sabe. A única forma da gente ter convicção do nível da sua pressão arterial é fazendo as medições regulares. E, doutor, essa medição, ela pode ser impactada pelo nosso emocional, como a gente viu ali, o efeito do avental branco. O que é isso na prática, ali no dia a dia, no atendimento médico, doutor? A gente sabe e reconhece hoje, e essa nova diretriz coloca isso de uma forma bastante enfática, que a medição de pressão de consumo, essa medição ocasional, ela não é perfeita, é sujeita a várias interferências. E aí, quanto mais o número de medidas que a gente tiver, monitoramento fora do consultório, melhor vai ser o diagnóstico correto desse paciente. O percentual não desprezível, um pé muito considerável, em torno aí de 1/3 das pessoas, tem uma elevação significativa da pressão quando está no consultório. Esse é chamado efeito do avental branco. Hipertensão, na hora que o paciente sabe que a sua pressão arterial está sendo ali checada, que está sendo submetido a um escrutínio específico da pressão, é comum haver uma elevação. Porém, vale destacar que a gente tem o oposto disso também, numa frequência menor, mas também não desprezível. Alguns pacientes têm a pressão no consultório mais baixa do que no seu cotidiano. Então, esse ainda é mais perigoso, porque se ele medir apenas no consultório, vai ter a falsa impressão de que a pressão está normal. Esse caso se chama mascaramento ou hipertensão mascarada. É quando está melhor no consultório do que no dia a dia. Então, alguns pacientes podem ter esse tipo de alteração e a gente precisa estar atento a isso. Daí a necessidade de fazer o monitoramento fora do consultório. Isso pode ser feito com métodos padronizados, com exames complementares. Por exemplo, a MAPA é aquela monitorização ambulatorial de pressão arterial, que o paciente fica com o aparelho no braço, ele fica pendurado na cintura o equipamento e o manguito no braço, por horas. Ele vai ter todas as suas atividades do dia a dia normais, vai dormir com o aparelho e depois é feita uma leitura. E existe um padrão de referência para esses valores. E outra forma é a MRPA, Monitorização Residencial da Pressão Arterial.
Nesse caso, a clínica ou o hospital, o laboratório fornece um equipamento para o paciente e ele vai realizar a medida de manhã e de noite na sua casa por 4 a 5 dias consecutivos. Então, ele senta, ele é orientado na metodologia correta, se a gente tiver tempo a gente fala sobre isso, para fazer as medições de manhã e de noite. Depois ele devolve o equipamento, que é feita a leitura e existe um padrão de normalidade. Além disso, a gente tem uma outra forma que foi reconhecida pela diretriz, que é a automedida. É o paciente que utiliza um equipamento próprio, automático, de preferência equipamentos validados, né, referendados, e nessa condição, da vontade dele, mas obviamente não deveria ser apenas na hora que ele está se sentindo mal, e sim procurar fazer isso em vários momentos, de forma que a gente vai ter um apanhado mais realista da real medida de pressão dele. Quanto maior o número de medidas, mais próximo da média real dele a gente vai estar. Inclusive com horários diferentes, né? Como o senhor já mencionou para a gente. Agora, doutor, o que não pode acontecer, assim, com relação ao nosso autocuidado na hora de fazer essa aferição? Por exemplo, tomar café ou você chega já correndo e senta e vai aferir a pressão. O que a gente tem que ter de cuidado em casa? Perfeito. Isso é muito importante porque o diagnóstico da hipertensão é relativamente simples, né? É a gente medir a pressão. Só que existe uma série de cuidados necessários para que essa medição tenha valor melhor, tenha maior precisão. Então, isso que você comentou, a pessoa tem que chegar, sentar, esperar pelo menos 3 minutos, mas idealmente 5 minutos, para realizar a primeira medida. E, habitualmente, a gente recomenda que se faça no mínimo 2, idealmente 3 medidas. Então, espera 5 minutos e aí faz 3 medidas, entre elas pode ser apenas 1 minuto. É o tempo de descanso do braço. Mas antes desses 5 minutos é o repouso do corpo, do batimento cardíaco. Nesse período, não pode, porque a conversa também altera a frequência cardíaca, o batimento e a força desse batimento e a pressão arterial. Ela não deve ter feito um exercício vigoroso, não deve ter tomado café nos últimos 30 minutos. A pessoa, eu disse, deve estar quietinha. E o importante, ela tem que estar confortável. Ou seja, bexiga cheia altera a pressão para mais. A pessoa não deve estar apertada para fazer xixi. Além disso, é importantíssimo que a pessoa coloque o braço apoiado na altura do coração. E aí passe a fazida com um equipamento automático, com memória e validado. Isso no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia Diretriz tem dos equipamentos que foram validados, que foram submetidos a testes que validaram o algoritmo que ele usa para dar os valores que eles fornecem. Sim. Quando a pessoa for anotar essas medidas, vai ser muito importante ele qual o valor completo. Então, se tiver algum agora aí disponível que você esteja mostrando, anota tudo, não se ele puder não arredondar, é melhor. Então, em vez de botar 13, colocar 137, o valor exato que deu. Olha, e tem que se alimentar bem, tem que cuidar da saúde, fazer exercício, né? Tentar realmente levar a vida da melhor forma. Porque a hipertensão, uma vez que instalada, é uma doença crônica, você vai ter que tomar medicamento pro resto da vida, fazer todo o controle direitinho, não pode esquecer de tomar o remédio, enfim, é uma complicação. Então, vamos se cuidar, todo mundo, né? E realmente levar a sério. E com hipertensão não se brinca. Doutor, muito obrigada pela análise, pela participação aqui hoje. Uma boa tarde e até a próxima. Até breve.